pessoal! Na semana passada, nós começamos a falar sobre os seres vivos. Falamos sobre as 7 características principais dos seres vivos, né? E hoje nós vamos começar a falar de uma dessas características, as células. As células são consideradas como as unidades fundamentais dos seres vivos, ou seja, para ser considerado como um ser vivo, tem que ser constituído, tem que ser formado por células, tá bom? A primeira pessoa a descobrir isso foi o cientista chamado Robert Hooke, em 1665. Ele estava observando um pedacinho de casca de árvore, chamado de cortiça, num microscópio, um microscópio bem simples que existia na época. Então, ele olhando uma casca de árvore nesse microscópio dele, ele percebeu vários espacinhos pequeninhos, vazios, que pareciam pequenos cômodos, como se fosse o quarto de uma casa, bem pequenininho. Então, ele chamou cada espacinho desses de cela, tá? Como a cela das prisões mesmo, que são pequenos cômodos, tá? Pequenos espacinhos. E, então, essas pequenas celas, hoje a gente chama de células, tá bom? Os seres vivos podem ser formados por uma só célula ou por várias células. As bactérias, por exemplo, são formadas por uma única célula. Então, elas são chamadas de organismos unicelulares. Quando o organismo é formado por uma só célula, ele é chamado de unicelular. Uma única célula. Quando os organismos são formados por mais de uma célula, são chamados de pluricelulares, ou também podem ser chamados de multicelulares. Lembra do plural lá das aulas de português, né? Quando uma palavra é escrita no singular ou no plural. No singular é uma coisa só, no plural é várias coisas, né? Então, pluricelulares são organismos formados por várias células, que é o nosso caso, que é o caso das árvores, que é o caso dos cachorros, que é o caso das baleias, enfim, tá bom? Outro conceito importante relacionado às células é: elas podem ser vistas a olho nu ou não, vistas somente no microscópio. A maioria das células a gente só consegue ver no microscópio. Então, a gente chama essas células de células microscópicas. Aquelas células que a gente só vê no microscópio são chamadas de células microscópicas. É o caso das nossas células. As nossas células a gente não consegue ver elas assim, a olho nu, somente no microscópio. Tanto é que quando a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, a pessoa lá do laboratório tira sangue, coloca numa lâminazinha depois e vai observar no microscópio para enxergar as nossas células, para ver se a quantidade de células está certa no nosso organismo, se o nosso sistema imunológico está bom, está correto para combater todas as doenças, enfim. Tá? As nossas células, e a maioria das células, são microscópicas. A gente só vê no microscópio. Aquelas células que a gente consegue ver a olho nu, ou seja, ver sem o microscópio, são a minoria, mas são bem conhecidas. Uma delas, por exemplo, eu tenho aqui. Gominhos de bergamota, tá? Aqui eu tenho uma bergamota, eu tirei um gominho dela aqui para mostrar para vocês. Vou pegar um desses gominhos aqui, ó. Esses gominhos aqui, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, peguei. Esse gominho aqui, deixa eu ver. Não, peraí. Aqui. Aqui tá melhor de ver. Isso aqui é uma célula. Eu tô segurando no meu dedo uma célula. Uma célula comestível, né? Uma célula. Ela é envolvida por uma membrana celular, tá? E dentro tem esse líquidozinho que é gostoso de a gente comer, né? No caso aqui, dá pra gente dizer que é o citoplasma. E ainda a gente não consegue enxergar aqui no gominho da bergamota, mas tem um núcleo dentro, tá? E eu acabei de dizer as 3 partes básicas da célula. A membrana plasmática, que é essa capinha ao redor,
O citoplasma, que é um material gelatinoso, no caso aqui é o suquinho, né, dá pra gente dizer assim, da bergamota, e o núcleo, que é uma parte mais interna que protege o material genético. Mas daqui a pouco eu volto nisso, tá? Além, então, do gominho de bergamota ser uma célula macroscópica, a gema do ovo, aquela parte amarela do ovo, o ovo de galinha, o ovo de codorna, enfim, o ovinho, a gema do ovo, também é uma célula macroscópica, uma célula que a gente consegue ver sem o auxílio do microscópio. E aí eu deixo uma pergunta para vocês pesquisarem: qual será a maior célula do mundo? Qual é? Será? Bom, então, já falamos de organismos unicelulares e pluricelulares, de células microscópicas e macroscópicas, e falta falar então de células procariontes e eucariontes. O que é isso? Células procariontes são células que não possuem núcleo. Células eucariontes são células que possuem núcleo. Como assim? Vou pegar aqui de novo o gominho da bergamota, tá? Ao redor aqui, dá pra ver bem, aqui. Ao redor, então, desse suquinho da bergamota, tem uma pelezinha que é chamada de membrana. Essa membrana citoplasmática, ou também chamada de membrana plasmática, segura e protege tudo que a célula tem dentro dela. Essa membrana, ela também é seletiva. Ela deixa entrar ou sair substâncias de dentro da célula para fora ou de fora para dentro da célula. Tá? A gente chama ela de membrana permeável ou então semipermeável, porque ela controla o que pode entrar e o que pode sair da célula. É um limite da célula, protege a célula. Dentro da célula tem o citoplasma, que, como eu disse agora há pouco, é um material gelatinoso, bem como gelatina mesmo, tá? E que contém organelas citoplasmáticas. É como se fosse uma fábrica, a célula é como se fosse uma fábrica, tá bom? E as células eucariontes possuem um núcleo, que é uma parte da célula que protege o material genético. Material genético pode ser chamado também de DNA ou RNA, tá bom? As células, então, eucariontes possuem esse núcleo, possuem essa partezinha a mais dentro da célula. As células procariontes são células mais simples, são células das bactérias. Elas não possuem núcleo. O material genético das bactérias fica disperso no citoplasma, fica solto no citoplasma. E isso é uma razão das bactérias conseguirem se transformar, sofrerem mutações tão rápido, porque não tem o núcleo controlando ali a sua divisão, a sua reprodução, tá bom? Muito bem, então, certo? Vou enviar na aula de hoje um textinho para vocês lerem. Nesse texto tá bem explicadinho todos esses termos que eu falei, né? O Robert Hooke, seres unicelulares e pluricelulares, células macroscópicas e microscópicas, células eucariontes e procariontes. Então, vocês deem uma lida de novo nesse textinho e depois tem atividades, tá bom? Boa atividade, bons estudos, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar escrevendo ali em comentário particular, logo embaixo da atividade, ou também no mural da sala de aula. Bom, até a próxima!